Boa tarde, pessoal do nono ano A. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 na nossa aula de Geografia, que é a Ásia, aspectos naturais e regionalização. Bom, pessoal, a Ásia ela é um extenso continente localizado, em sua maior parte, no hemisfério norte, estendendo-se da latitude 80 graus ao norte até a latitude 10 graus ao sul, no hemisfério sul. O continente ele pode ser dividido em 6 regiões: a Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e o Extremo Oriente. Cada uma dessas regiões tem características físicas, econômicas e sociais próprias. No Extremo Oriente está localizado o Japão e a China, países que são grandes potências econômicas mundiais. O Sudeste Asiático passou a crescer economicamente a partir da década de 1970, quando grandes empresas se instalaram na região. E nesse capítulo, nós vamos apresentar um panorama do continente asiático, considerando notadamente seus aspectos físicos e as características principais de cada região. Começando aí pelo relevo. A Ásia é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Pacífico e ao sul pelo Oceano Índico. As fronteiras ocidentais são constituídas pelos montes Urais, pela cadeia do Cáucaso e pelos mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo. No continente asiático encontram-se os dois extremos de altitude da Terra: a depressão continental na região do Mar Morto, que chega a menos 416 metros, e o Monte Everest, localizado na Cordilheira do Himalaia, o qual seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. O tipo de relevo predominante no continente são os planaltos. Neles estão os divisores das bacias hidrográficas da Ásia e as nascentes dos principais rios, como o Ganges, o Indo, o Yangtze, conhecido como Rio Amarelo, o Yangtze, que é o Rio Azul, e o Rio Obi. No Japão, as formações montanhosas são recentes, principalmente o Monte Fuji. O relevo montanhoso predomina também na Península da Coreia e na China, que apresenta montanhas elevadas a oeste. No território da Mongólia, encontram-se os planaltos áridos de até 2.000 metros de altitude. Há planícies nos extremos do continente e em áreas banhadas por grandes rios. Entre as principais estão as da Sibéria, em território russo, a dos rios Sirdária e Amudária, a leste do Mar Cáspio, e a dos rios Indo e Ganges, ao sul do Himalaia, e a dos rios Amarelo e Azul, no extremo leste do território chinês. Agora a gente vai ver a formação do Himalaia. Além de apresentar as maiores altitudes da Terra, o Himalaia é o conjunto de montanhas mais jovem do planeta, formado nos últimos 50 milhões de anos, como o resultado da colisão entre a placa indiana e o sul do continente asiático. Em virtude dos choques entre as placas, a cordilheira eleva-se cerca de 5 centímetros por ano. Os países como Butão, China, Índia, Nepal e Paquistão são localizados total ou parcialmente no Himalaia. A hidrografia. A oeste do continente asiático localizam-se os rios Tigre e Eufrates. Muitos povos, no decorrer de milhares de anos, fixaram-se em suas margens, em virtude das variações na declividade dos terrenos por onde fluem esses rios. E esses rios ganharam diferentes usos, como navegação, irrigação e geração de energia por meio da construção de hidrelétricas. Nas áreas de planalto, os rios Obi, Lenissei e Lena são bastante utilizados para a geração de energia elétrica, embora parte dos cursos de água
permaneça congelada durante o inverno. A leste do Mar Cáspio, os principais rios são Sirdária e o Amudária, que desaguam no Mar de Aral. No entanto, devido ao clima seco dessa região, muitos rios possuem cursos de água temporários, ou seja, eles não têm água durante toda a época do ano. Nas épocas em que o clima é um pouco mais seco, esses rios tendem, alguns deles, a secar parcialmente ou totalmente. E os rios Indo e Ganges são importantes para o abastecimento de áreas densamente povoadas do Paquistão e da Índia, respectivamente. Na China, os rios Azul e Amarelo cortam as planícies e, junto às suas desembocaduras, estão situadas as áreas com maior densidade demográfica do planeta, ou seja, as áreas onde tem o maior número de habitantes do planeta. Agora falar sobre o clima. A ampla extensão latitudinal do continente asiático proporciona variados tipos de clima, que, combinados a outros elementos, como relevo, vegetação e hidrografia, formam diversificados ambientes naturais. O norte do continente apresenta climas polar e frio, com invernos longos e rigorosos, nas quais as temperaturas podem atingir 50 graus centígrados negativos. As penínsulas da Indochina e Himalaia e o arquipélago da Insulíndia apresentam climas equatorial e tropical, marcados pelas altas temperaturas e pelas chuvas abundantes. A Ásia Central, localizada a leste do Mar Cáspio e ao norte da Cordilheira do Himalaia, é caracterizada pela ocorrência de climas desérticos e semiáridos, influenciados pela continentalidade, já que estão distantes da atuação das massas de ar úmidas originadas no oceano. No Oriente Médio, que compreende países mais a oeste da Ásia, predominam os climas desérticos e semiáridos, motivo pelo qual os desertos dominam as paisagens. A região é marcada por elevada amplitude térmica, podendo registrar variações de até 50 graus centígrados do dia para a noite, nas áreas mais secas. As áreas mais habitadas são aquelas em que há o afloramento de águas subterrâneas, como ocorre em Damasco, na Síria, e em Riad, na Arábia Saudita. A parte mais oriental da Ásia, onde localiza-se China e Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia, apresentam os climas subtropical e temperado. No oeste da China predomina o clima frio de montanha e desértico. O deserto de Gobi ocupa o sul do território da Mongólia e parte da China. Agora as atividades, pessoal. Questão 1. O continente asiático pode ser dividido em 6 regiões. Quais são elas? 2. No continente asiático encontram-se os dois extremos de altitude da Terra. Quais são eles? Como são utilizados os rios Obi, Yenisei e Lena? 4. Que tipo de clima apresenta a parte mais oriental da Ásia? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado.